Boas-vindas aqui a mais uma aula da comunidade Era Magis. Essa aula pode ser que fique extremamente longa, pode ser que ela fique extremamente curta, mas eu preciso passar alguns conteúdos, alguns conhecimentos para falar sobre reta final de Enem, né? Tá gravando esse vídeo então no fim de agosto, e agora no fim de agosto começa a bater aquele desespero, né? Muita gente fez aí concurso nacional unificado, então foi lá atrás do AFT ou de algum outro cargo ali que entendeu importante, né? A gente teve gente que ficou indeciso, começou a estudar há pouco tempo, então ficou indeciso, pô, será que eu faço esse Enem? Será que eu espero ter um pouquinho mais de base? Será que eu penso um pouquinho mais? Será que eu faço outra coisa? Espero o próximo Enem, mas aí bateu aquele, né, aquela vontade, aquela escolha de fazer o Enem 2024.2, foi lá, se inscreveu, mas por conta dessa indecisão, muitas das vezes a pessoa fica sem estudar, o que é natural, tá? Ou fica sem estudar com muito foco, né? Bom, é um erro, tá? É um erro, né? Porque você precisa estudar independente de ter uma prova em mente. Mas é algo que acontece, né, a gente sabe que agora com o Enem, hã, a dinâmica toda do concurso da magistratura, ela se altera, de uma forma brutal, inclusive com essas ideias de substituição da primeira fase pelo Enem e outros temas aí que eu não vou falar aqui hoje para não tirar o foco. Vai falar então de reta final, como que se faz uma reta final. A aula aqui ela vai ser voltada principalmente para quem está desesperado, mas serve também para quem está estudando firme. Fazer uma boa reta final faz toda a diferença no seu estudo de concurso para magistratura em geral, tanto para a prova objetiva, quanto para a prova discursiva, prova de sentença. Um detalhe é que, quando a gente fala de prova de sentença e prova discursiva, como a interferência, a imposição, não é imposição, mas a projeção da banca sobre as questões, sobre a sentença, ela é maior. Então, quando a gente fala de prova de sentença discursiva, a reta final tem alguns outros pontos que devem ser levados em consideração, principalmente o estudo de banca. Mas o que a gente vai falar hoje aqui serve para tudo, serve para qualquer reta final. Então serve para a reta final do Enem, serve para a reta final de uma prova objetiva. Bom, o ideal é que você já tenha o ideal, não estou falando que você não passa se não tiver, tá? Mas o ideal é que você já tenha uma base anterior, que você já esteja estudando antes dessa reta final, tá? Por quê? Porque aí você já vai ter feito simulados, já vai entender como funciona a FGV, já vai ter como que eu posso dizer, um direcionamento maior de como a banca cobra as questões e como essas questões e o que você mais vai estudar. Por exemplo, já vou dar um spoiler aqui e nem vou repetir isso mais à frente. A FGV em constitucional, por exemplo, ela gosta muito em penal, em constitucional, de competências dos entes federados, né? Então, competências legislativas ou executivas lá, dos artigos 20, 21, 22, 23, 24, 25 da Constituição Federal. E também gosta muito da parte lá em direito penal da classificação dos crimes. Eles mexem muito com os casos concretos. O crime você até entende qual é com certa facilidade, mas eles mexem muito com conceitos mais teóricos envolvendo aquele crime, principalmente classificação de crime. Se o crime é formal, se o crime é material, se o crime é de mera conduta. Então são esses dois pontos que, por exemplo, se repetem muito na FGV, então eu peço especial atenção com esses dois temas, né? As competências lá dos entes federados que está na Constituição Federal, com julgamentos do STF, tá?
incluir nessa parte desse estudo. E quando a gente fala de penal, então, a parte especial muito forte, mas com aquela parte teórica principalmente da classificação dos crimes, crime próprio, mão própria, crime comum, crime material, formal, mera conduta, e assim vai, tá? Bom, fora isso, se você está estudando antes, você também vai ter uma análise estatística feita por você mesmo, né? Então você sabe o que mais cai, se, pô, eu estou estudando bastante lei seca, está rendendo um bom fruto, eu estou estudando mais doutrina e eu estou entendendo melhor, você acaba entendendo qual é a melhor forma de você, individualmente, enfrentar essa prova. Então, lógico, vale muito a pena estudar antes. Mas, para quem não estava estudando muito firme antes, ainda é possível fazer uma boa reta final. E uma boa reta final faz toda a diferença para os dois, para quem não estava estudando firme e para quem estava estudando firme. Não adianta fazer uma boa base, um bom estudo de base, pré-edital, e aí naquele comecinho, pós-edital, e aí chega nos últimos 2 meses, 1 mês que falta para a prova, e aí começar a se perder nos estudos. Bom, vamos lá. O que é um estudo de reta final? O estudo de reta final não é momento para você pegar uma doutrina e começar a estudar ela do zero. Não dá para você pegar um Gilmar Mendes da vida, um Pedro Lenza, falar assim, vou começar a estudar direito constitucional agora. Não vai dar tempo, não vai dar certo, tá? Porque a leitura de doutrina ela é muito lenta e, na minha experiência, o que normalmente acontece é que você precisa de uma segunda leitura para você conseguir fixar melhor o conteúdo. A leitura de doutrina ela é feita fora de uma reta final, de preferência sem edital aberto. Com edital aberto até mesmo é possível continuar estudando a doutrina, mas não começar a estudar a doutrina. Então, primeiro ponto é que, na medida do possível, você vai investir em materiais especificados para uma reta final. Se a gente for falar de livros, vão ser sinopses. Se a gente for falar de cursos, a gente vai falar em PDF. Videoaula. Videoaula tende a ser o estudo mais demorado de todos, tá? Por que tende a ser o estudo mais demorado de todos? Porque o professor, ele não vai, primeiro, ele vai ter algumas lacunas. O professor não vai abrir artigo 1º do Código Penal e começar a ler, artigo 2º e começar a ler. E muito conteúdo a gente vai ver tá na lei seca, seca, sem precisar de mais nada, tá? Beleza. Conteúdo de lei seca é a maior parte. Então, se você está assistindo uma videoaula, o que o professor está falando? Sobre teoria, sobre princípio, sobre a classificação de um crime, que é importante, mas veja que muitas das coisas que estão na lei seca não vai cair. Além disso, o professor ele precisa ter uma certa cautela para não acelerar muito os estudos. A gente, como professor, às vezes precisa falar coisas óbvias. E normalmente quando você vai para um curso, por exemplo, um curso muito grande, quase que eu falei algum nome aqui, você vai para um curso muito grande, o professor está dando aula para uma variedade de perfis de pessoas. Pessoas que estão mais avançadas, intermediárias, quem estava estudando, não estava. E ele tem que agregar essas pessoas, todos esses perfis em uma aula. Então, por isso, às vezes, a aula tem uma velocidade um pouquinho menor. Então, prefira materiais escritos. Materiais escritos, eles são os mais rápidos de estudar. Basta você ter a sua velocidade de leitura, e a sua velocidade de leitura é o que vai ditar o ritmo. Então, quer dizer que quando a gente está no estudo majoritariamente escrito, de material escrito, a gente está no total controle de como a gente lê, qual velocidade a gente lê. Algumas coisas que a gente já domina, já estudou, a gente consegue pular. Então, o estudo escrito, ele acaba sendo o que dá maior controle para você.
eu não demonizo aquele negócio de videoaula. Como a gente vê, videoaula ou PDF. Não, mas a videoaula, ela serve para uma variação de estímulos, para você pegar um estudo ali para aquele dia que você está cansado, para você pegar um estudo de algum tema que você não domina muito bem, não entende apenas com a leitura. Mas isso deve ser feito de uma forma mais pontual. Beleza. Quando a gente fala de estudo de doutrina, então, você vai investir em sinopses ou em PDFs de cursinhos específicos para o Enem. Esse é o ponto essencial aqui. Não dá para ir em doutrina, tá? Doutrina tradicional, ok? Beleza. Se a gente pegar uma doutrina tradicional de constitucional, de administrativo, processo civil, direito civil, a gente já vai somar só com essas 4 matérias, no mínimo, 4.500 páginas, tá? 1.000 e poucas páginas por livro, tá? Essa é a média de um bom livro de direito constitucional, uma doutrina tradicional. Então não dá tempo de você estudar 4.500 páginas, isso falando só em 4 matérias, daqui até a prova. E em nenhuma reta final é possível fazer isso. A não ser que sejam pessoas excepcionais, mas aí eu não estou falando para essas pessoas, né? Nós todos aqui somos pessoas normais, né? Então, a primeira coisa, então, doutrinas especializadas. Você não vai ler sinopse inteira, tá? Você vai ler alguns pontos das sinopses. Não sei se a gente vai conseguir nessa aula falar sobre todos os pontos que você vai retratar, que você vai estudar nessa sinopse, mas é importante ter livros de doutrina, ou seja, sinopses ou PDFs específicos para uma reta final de concurso. Beleza. Passado esse ponto, a gente vai falar agora então da estatística do Enem. Pessoal, o Enem, ele não é nada mais do que uma prova objetiva. O Enem não é nada mais do que uma prova objetiva. Não é nada de diferente, não é nada de outro mundo. É uma prova normal, completamente normal. Prova de magistratura estadual, principalmente, mas na magistratura do trabalho a gente já viu, federal também, uma prova muito parecida com isso. Que são casos hipotéticos, enunciados longos, uma prova cansativa, com um certo raciocínio, tenho que admitir isso, mas nada muito diferente de qualquer outra prova, de qualquer outra banca. Tá? É uma prova objetiva. Quando a gente fala de prova objetiva, eu quero que a gente parta do seguinte pressuposto. A prova ela é objetiva porque ela tem que cobrar um conhecimento objetivo. O que isso quer dizer? Quer dizer que um conhecimento ele deve ser objetivo, ele deve ser estático, estanque, eu não consigo alterar ele. A lei fala, o artigo 2º da CLT e o artigo 3º da CLT vai falar quem é empregado, quem é empregador. E, por mais que eu brigue contra isso, eu não consigo alterar o que a lei fala. Isso é objetividade, ou seja, não é subjetivo. Ou seja, um conhecimento subjetivo é aquilo que depende do sujeito. E a gente vai para entendimentos doutrinários ou jurisprudenciais que ainda não estão consolidados. Então, a prova objetiva é aquilo que cobra um conhecimento objetivo, que não cobra conhecimento que seja discutível, que tenha controvérsias sobre o tema, certo? Beleza. Estatisticamente, o Enem cobrou isso aqui. Maior parte, 63% de lei seca, 23% de tese de repercussão geral, 10% de súmula, julgado de corte da IDH e 1% de doutrina, tá? Aqui, nas teses e nas súmulas de repercussão geral, a gente tem algumas questões misturadas aqui com entendimentos de ADI, de ação direta de inconstitucionalidade, e aqui no Enem 2024.1, tá? Nessa conta, o que a gente apurou, o que a gente considerou? Alternativa por alternativa.
Então quer dizer que aqui nas testes de repercussão geral, por exemplo, na primeira questão exigia o conhecimento sobre 2 temas de repercussão geral. Então a gente considera como 2 testes de repercussão geral cobradas, tá? Por outro lado, em lei seca, a gente tem várias questões que cobram um artigo apenas. Então a gente considera a cobrança de um artigo de lei. Por isso que a gente chegou nessa estatística aqui. Lembrando que em súmulas e testes de repercussão geral, a gente tem misturadas aqui algumas ações diretas de inconstitucionalidade cobradas aqui, tá? Beleza, o que isso aqui quer dizer para nós, né? O que isso diz para nós? Que a maior parte do conteúdo é lei seca. Então, você vai ter que direcionar o seu estudo para estudar mais lei seca, certo? Mas, vamos supor, se você gabarita e tira 63% da prova, 63,3%, que não vai dar muito certo, né? Porque vai dar um número quebrado de questões, mas só para você entender. Se você acertar 63,3%, que é gabaritar as questões de lei seca, que é uma coisa muito difícil de acontecer, você não passa, tá? Então você precisa do estudo de teste de repercussão geral e também do estudo de súmulas para conseguir ter chances de de ultrapassar a nota para habilitação, de ultrapassar os 70% da nota. A gente fez a estatística também, acho que não está aqui. A gente fez a estatística também do Enem da reaplicação de Manaus. E aí, na reaplicação de Manaus, eu tenho aqui, mas eu não vou conseguir colocar no slide, a gente tem abrindo aqui para eu confirmar, mas a gente teve uma maior cobrança de lei seca, deu 76,8% de cobrança de lei seca. Por quê? O que a gente entende que aconteceu? A reaplicação de Manaus era uma coisa que não estava no script, não estava programada. Como ela não estava programada, a FGV teve que fazer uma segunda prova, assim, um pouco mais a toque de caixa. Não sei se é isso que realmente aconteceu, mas é uma teoria. Mesmo assim, 10% quase 11% de teste de repercussão geral e 7,4% de súmula. E a gente teve mais julgados de corte IDH e mais doutrina. Então isso reforça que a gente precisa estudar a lei seca, mas ela não é suficiente, porque mesmo que a gente tem que admitir que é muito difícil que você gabarite 100% das questões envolvendo lei seca. Então, normalmente, se você conseguir 70% a 80% das questões que envolvem lei seca, já vai ser bastante coisa. E aí, dependendo do que for reaplicação de Manaus ou Enem 2024.1, a gente vai ter ali em torno de 50% a 55% da prova só. Se você conseguir tirar 80% da nota, vai ter de 50% a 55% da nota só com lei seca. Ou seja, ainda falta bastante. 15% a 20% de um estudo dos outros pontos que são cobrados para você conseguir pelo menos um nível de aprovação. Aí vai o problema. Se você estuda só lei seca, você acaba não adquirindo uma coisa que é muito importante nas questões da FGV, que é o raciocínio jurídico. Apesar de eu compor a crítica, né, eu também critico o Enem. O Enem teve aquela, como que eu posso dizer, aquela propaganda de que seria uma prova diferente de tudo, que iria cobrar raciocínio jurídico e avocação e tal, mas não teve nada disso. Então quer dizer que a gente, eu estou reforçando o coro de que é uma prova mais do mesmo, é uma prova igual a qualquer outra. Tá, mas ainda assim a FGV é uma das únicas bancas
que consegue exigir um pouco de raciocínio, apesar de às vezes ela cometer erros, muitas vezes ela cometer erros, mas ela é a única capaz de exigir raciocínio jurídico dos candidatos. Então isso é uma realidade, eu não consigo evitar isso. Com aqueles casos hipotéticos gigantescos que eles inventam lá. Então, como que faz para a gente ter um pouquinho de raciocínio jurídico? Aí que vai entrar o estudo um pouco mais enxuto de uma doutrina direcionada. Então, você vai pegar as sinopses. E aí, nas sinopses de todos os temas, de todas as partes ali, todas as matérias, constitucional, administrativo, penal, civil, direitos humanos, humanística, você vai tentar partir do seguinte princípio geral de estudos. Você vai estudar fontes, princípios e sujeitos desses temas todos. Quando a gente fala de sujeitos em constitucional, os poderes, né, da República e os entes da administração pública direta ali, sua competência legislativa, sua competência executiva. Quando a gente fala em administrativo, a administração pública, ou a sua relação com o administrado, tá? Que são pontos fundamentais para você ter um mínimo de raciocínio jurídico. Esse estudo ele não é longo, é possível fazer ele de uma forma bem rápida, tá? Então, princípios, fontes e sujeitos já vai ser suficiente para você entender, conseguir ter um raciocínio jurídico ali no momento da prova. Beleza. Então, a gente vai ter um estudo que a gente vai dividir da seguinte forma. 35% do seu tempo livre, você vai estudar a lei seca. Tá? Então, você vai estudar Constituição, você vai estudar Código Penal, Código Civil, CPC, Declaração Universal de Direitos Humanos, na parte de Direitos Humanos, PIDESC, PICDP, tudo isso em Direitos Humanos. A lei lá que fala do whistleblower em Humanística, as normas do CNJ sobre direito digital, como, por exemplo, a Resolução 354 de 2020 do CNJ. E aí você vai estudar, isso a gente vai compor como lei seca, né? Os outros 35% do tempo você vai estudar por questões. E aí eu vou sugerir o seguinte filtro que você vai fazer na sua plataforma de questões que você utiliza. Filtra pela banca FGV, filtra pelo concurso de juiz de direito, juiz federal. Essas duas matérias já vão ser suficientes, esses dois cargos. Pega questões de 2022 em diante, tá? Para você não ter preocupação com atualização ou desatualização. Bem que essas plataformas elas são capazes de colocar ali para você para retirar, né, as questões desatualizadas e filtrar pelas matérias: direito constitucional, direito administrativo, direito civil, processo civil, penal, direitos humanos, humanística e empresarial, tá? Então, faça esse filtro. E aí você vai fazer questões. 35% do seu tempo em questões, tá? E isso é por um motivo muito específico. A FGV ela é uma banca um pouquinho diferente das demais, tá? E nessa diferença que ela tem, a gente classifica as questões dela, eu classifico as questões da FGV em 3 tipos. O primeiro tipo é o que tem um enunciado de caso concreto, que é o exemplo desse aqui. Questão 1 de direito constitucional, aí, deixa eu ver se consigo aumentar. Questão 1 de direito constitucional do ENAM 2024.1, tá? Então, ela tem um caso hipotético aqui. O Francisco era servidor público titular de carga efetiva de médico em um município, blá, blá, blá. Né? Então, o Tribunal de Contas Estadual realizou auditoria, ou seja, enunciado com um caso hipotético. Nesses casos, normalmente vai ser exigido apenas 1 ou 2 entendimentos de jurisprudência ou 1 ou 2 entendimentos
ou 1 ou 2 preceitos legais, artigos de lei, né? Então vai exigir pouca coisa, tá? Beleza. Então esse é um tipo. Então aqui normalmente vai ficar adstrito, vai ficar falando sobre um tema só e cobrar 1 ou 2 entendimentos ou 1 ou 2 artigos, tá? Por exemplo, nesse caso, são cobrados 2 temas de repercussão geral do STF. Beleza. O outro tipo de questão é esse aqui. Direito constitucional é muito bom porque é o que a FGV capricha um pouquinho mais. Uma questão com um enunciado mais direto. A respeito de tal fundamento, assinale a respeito de tal instituto, a respeito de tal tema, assinale a alternativa correta. Tá? Então, aqui é exigido, por exemplo, súmula vinculante, mais de uma súmula vinculante, na verdade. E, na verdade, acho que são 3 ou 4 súmulas vinculantes que são exigidas aqui. Tá? Beleza. Então, a gente tem o enunciado de caso hipotético, com o enunciado de caso hipotético, e o enunciado direto. A gente tem um terceiro tipo, que é esse tipo que vai estar aqui, que é o enunciado de assertivas. Né? Assertiva 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 5. E aí, nas alternativas, é para você falar as corretas. Mas a peculiaridade da FGV é a quantidade de enunciados com casos hipotéticos. E esse é o principal diferencial da FGV frente às todas as outras bancas. Então, por isso que não basta a gente ler, por exemplo, se a gente for comparar com uma FCC, na FCC eles cobram muito conteúdo de lei seca com o enunciado direto. Então, assinale a alternativa correta sobre tal assunto. E aí vem lá, texto de lei com alterando um salvo, alterando um exceto, colocando algumas pegadinhas. Aqui não. É a única banca que tem muita, mas muita questão com um caso concreto para você julgar qual está correto. Então, é esse cuidado que a gente precisa ter com a FGV. Por isso que eu entendo que não é possível passar numa FGV, ir bem numa FGV, passar até é possível, tá? Mas tem que ter muita bagagem de outros concursos, alguma outra coisa assim. Mas é muito difícil passar numa FGV se você fica só na lei seca, jurisprudência, lei seca, súmula, teste de repercussão geral. Tá? Precisa ter um conhecimento, e aí esse conhecimento ele vai vir do treino de questões para você treinar o seu raciocínio e do estudo de doutrina. Então vamos lá. O que a gente tem até o momento? 35% do seu tempo, lei seca. 35% do seu tempo fazendo questões. Então é muita questão. 15% do seu tempo em jurisprudência. E aí a gente vai dividir em 3 jurisprudências. Primeira jurisprudência que você vai estudar, teses de repercussão geral. Essa é a prioridade, tá? Tanto no ENAM 2024.1 como na reaplicação, foi o segundo, em ordem, foi o segundo elemento mais cobrado. Primeiro, lei seca, depois, tese de repercussão geral do STF. O STF vem crescendo muito a sua atuação na criação ou no julgamento com tese de repercussão geral. O que interfere não só na nossa atuação na prática, mas interfere também no concurso. Então, primeiro, tese de repercussão geral. Segundo, súmula, STF e STJ e as vinculantes. A vinculante é para você matar em um dia, em menos de 1 hora, tá? Porque são poucas súmulas. O resto você vai estudar súmulas do STF e súmulas do STJ. Se sobrar tempo, você vai começar a estudar os informativos, começando dos mais novos para os mais antigos. Começa então do último para trás e não de trás para frente. O limite, se der tempo, é até 2022, tá? Então ficou
35% de lei seca, 35% de questões, 15% de jurisprudência, 15% de doutrina direcionada. Nesse estudo todo que você vai fazer, é bem possível que não dê tempo de você esgotar tudo. E tá tudo bem, não tem problema não esgotar tudo. Porque você não precisa se preocupar em esgotar tudo. O que você precisa é tentar abranger o máximo de coisas que podem cair, ou que pode cair, o máximo, né, de coisas que pode cair na prova. Numa reta final, a gente não se preocupa em esgotar o edital. A gente se preocupa em se calçar do maior número de questões que tem mais chances de cair. Quando você estuda lei seca, começando pelos códigos, Código Civil, Código Penal, Código de Processo Civil, a parte de empresarial começa pelo Código Civil e depois vai para lei de falências, por exemplo. Com isso você já consegue garantir uma boa nota. Depois você vai para as leis especiais. Então, primeiro códigos, depois leis especiais. Com o estudo de questões, um ponto muito importante que você precisa fazer é ver o fundamento de cada questão. Assim você já acaba entendendo como a banca cobra e muitas questões acabam se repetindo. Então é possível que você consiga ganhar 1, 2, 3, 5 pontos só estudando os fundamentos das questões das provas anteriores. 15% de jurisprudência. Aqui acredito que começando pelas teses de repercussão geral, passando pelas súmulas e conseguindo chegar no início ali, começar a arranhar o estudo dos informativos, você vai conseguir garantir uma boa pontuação aqui. E a doutrina direcionada é para não ficar o estudo muito seco, para você ter um pouco mais de raciocínio jurídico para levar para o dia da sua prova. O que a gente tinha para essa aula de hoje é isso. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê na próxima.